Pessoal, então seguindo aqui para a segunda parte da nossa configuração da nossa rede WAN, tá? A gente parou na primeira parte exatamente nessa configuração aqui das redes LANs com os seus respectivos roteadores. E agora nós iremos fazer a configuração, fazer a interligação entre esses roteadores. Então a primeira coisa é colocar os cabos que serão utilizados, tá? Então o primeiro cabo que eu vou usar aqui vai ser um DCE para poder ligar a interface serial desse roteador com esse roteador. Eu estou usando a DCE aqui porque é um link de comunicação de dados, né, padrão, tá? E normalmente ele é utilizado quando você tem ali uma internet vindo de um servidor. Aqui nós vamos colocar ele pelo fato dele ser o início da nossa conexão. Ele meio que vai empurrar. Eu vou colocar o clock rate dele muito maior. Daqui a pouco eu explico como é que funciona isso. Meio que para ele empurrar a conexão aqui do nosso barramento. Então, vou colocar aqui na serial 2D, sempre assim, a serial 2D, com a serial 2D, funciona de outra forma? Funciona, mas para padronizar a configuração e ficar um pouco mais fácil. Agora eu vou pegar do lado de cá, que eu usei o DCE. Eu posso usar o DCE também aqui, mas eu não consigo colocar um clock rate, tá? Então eu vou colocar aqui, no lado de cá eu vou colocar um DTE, que é o sem o reloginho no canto aqui. Então eu venho aqui e marco a serial 3 que está livre e marco na serial 3 desse. Então ficou assim, a ponta da direita aqui eu coloquei serial 3, a ponta da esquerda aqui eu coloquei serial 2. Aqui eu estou usando serial 2 com DCE e do lado de cá eu estou usando o serial 3 com DTE. Tá? Está conectado, mas não está configurado. Vamos configurar cada um desses roteadores, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, tá, é vir aqui, clicar nas configurações, entrar no modo de configuração, entrar aqui no modo, no modo de privilégio. Vou entrar no terminal, configure terminal e vou fazer a configuração. Eu preciso selecionar a interface. Qual a interface que eu estou utilizando aqui? A interface serial. Então eu vou vir aqui e vou colocar interface serial 2/0. Aí agora eu vou colocar o IP para essa interface. Pessoal, eu tenho que pensar o seguinte, agora os IPs são outros, né? Então eu vou colocar agora uma outra rede de classe A, por exemplo, aqui e trabalhar na comunicação dentro dessa rede. Então eu vou colocar aqui IP address, o IP vai ser um 10.0.0. Vou colocar o 2 do lado de cá para a gente centralizar como aqui no meio sendo a sede, tá? Então aqui fica 10.0.0.2 do lado esquerdo e, opa, apagou aqui, então vamos de novo, IP address 10.0.0.2 e a classe aqui eu vou usar a máscara padrão, né, 25524 aqui para facilitar nossas configurações. Então 10.0.0.2, pronto. Uma vez que eu fiz isso agora, eu vou colocar o clock rate. Clock rate, na verdade, é a velocidade do link. Então eu vou colocar aqui 2 milhões, né? Então a velocidade do link que eu tenho aqui é como se estivesse conduzindo o tráfego. O clock rate, né? A velocidade de transmissão do link vai partir desse DCE. Por isso que eu coloquei até um DCE para colocar uma taxa mais alta nele, partindo aí da esquerda para o centro. Então coloquei essa taxa de clock rate para ele. Eu estou fazendo ligação point to point, né, de uma máquina para outra, sem disputa de meio. A gente tem dois tipos de classificação enquanto ao meio de transmissão. A gente tem os de difusão, que tem disputa de meio, e a gente tem os point to point. Então eu vou colocar o protocolo de capsulamento aqui, o PPP, que é o point to point. Agora que eu fiz isso, eu dou no shutdown. Sempre dei esse no shutdown, tá, gente? Porque ele faz a gravação aqui. Ele faz o registro aqui para se reiniciar. Então uma vez que está ok aqui, eu já posso finalizar, né? Eu dou end aqui nesse cara, enter e peço para gravar. Pronto, o primeiro roteador está ok. Vamos para o segundo roteador. O segundo roteador é a nossa sede, né? No caso o coração eucarístico. Então eu preciso aqui de configurar duas interfaces dele, tá? Então entro no modo no modo de privilégio e vou configurar. Configure terminal. Uma vez que eu entro no configure terminal, eu vou primeiro configurar a interface serial 2. Então eu venho aqui, interface serial 2/0. Vou colocar o IP para ela. Tem que ser um IP na mesma rede daquele primeiro que eu coloquei. Então é 10.0.0.1. O de lá é o 2 e o de cá é 1. E a máscara é a mesma, né? 255.255.0. Pronto, agora que eu fiz isso, eu não preciso colocar nesse central aqui, não preciso colocar clock rate. Você tem que colocar o encapsulamento, né? Porque querendo ou não, eu estou encapsulando. Então, encapsulation PPP.
Aí eu vou dar um exit. O exit é diferente do end, tá? O end é para eu finalizar a configuração, o ambiente de configuração. O exit é para eu sair do diretório atual que eu estou. Eu estou dentro do config if. Então eu vou dar um exit e voltar aqui para eu selecionar outra interface. Então eu vou vir aqui, para eu selecionar eu vou dar uma interface serial. Agora eu estou entrando na 3/0 e vou criar uma nova rede, tá? Que é similar a essa que eu criei, tá? IP address, porém agora ao invés de usar 10.0 eu vou usar 10.1, 10.1.0. Aí eu vou centralizar o daqui do coração eucarístico, eu sempre vou deixar começando no 1. Então vai ser 1.255.255.255/0. Pronto, a máscara foi colocada. Encapsulo, acho que encapsular tá até aqui. Encapsulation PPP, só apertar a setinha do mouse para cima. Aí eu vou dar um no shutdown, e depois que eu fizer isso, eu vou finalizar e vou gravar. Pronto, a configuração foi realizada aqui nessa interface. Se a gente observar, daqui a pouquinho ele vai ficar verde aqui, ó, tá? Pra gente não perder tempo. Tá vendo? Serial 2, ele está processando aqui ainda, ele está configurando ainda, vamos aguardar, tá? Então, enquanto ele configura ali, eu acho que já deve ter configurado, mas enquanto ele configura, vamos pro terceiro aqui, tá? O terceiro de contagem, vou fazer a mesma coisa, vou entrar no modo privilegiado, enable, depois do modo privilegiado eu vou entrar no configure terminal, depois de entrar no configure terminal eu vou fazer a configuração da interface serial 2, no serial 3, né? A do lado direito aqui é a 3 que eu estou usando. Então, serial 3/0. Vou colocar um IP para ele na faixa daquela segunda interface ali, da 3.0 do outro. IP address vai ser o 10.1.0.255.255.255.0. E vou dar Enter aqui. 255 tá tudo certo. Address, ok. Aí uma vez que eu fiz isso, eu mando encapsular também, encapsulation, vou colocar aqui PPP. Eu vou colocar clock rate nesse aqui, antes de encapsular, tá? Por que eu vou colocar clock rate? Porque o uso das extremidades eu coloco clock rate, tá? Que é a taxa dele, né, para completar o fluxo. Então aqui eu vou colocar bem mais baixo, vou colocar a unidade com a taxa de link aqui bem mais baixa. Clock rate 64.000, ok. Encapsulation PPP, Enter. E vou dar um no shutdown. Depois eu vou dar um Enter. Aquela configuração minha ali tá errada. Tá vendo que agora que eu dei no shutdown, automaticamente já reconheceu essa. Então dou um End aqui, Enter. E vou salvar aqui, ó. Já está funcional do lado de cá. Opa, tem um trem errado aqui, eu não gravei. WRMain, pronto. Aí tá vendo que já tá bonitinho aqui, ó. Então inclusive se a gente testar o ping daqui pra cá, ele vai mandar, ó. Agora daqui pra cá deu algum problema, eu vou conferir aqui e a gente já refaz, tá? Então deixa eu vir pra cá e tá tudo certo. Deixa eu clicar aqui pra ver onde pode estar configurado errado. Aqui tá 10.02.24 na serial e aqui está 10.0.01 na 24, também tá tudo certo. Deixa eu conferir aqui os comandos que foram usados nessa aqui, ó. Eu dei encapsulation, dei o clock rate, dei o no shutdown. Tá tudo, aparentemente tá tudo certinho aqui. Vamos olhar nesse de cá para ver se eu posso ter errado alguma coisa. Interface, encapsulation. Eu não dei o shutdown na interface serial. Na serial 2 pode ser isso. Então vamos fazer isso rapidamente aqui. Eu vou entrar novamente. Enable configure terminal. Já estou indo no configure. Agora eu vou selecionar a interface serial 2. Pode ser isso, viu, gente? Serial 2/0. Acho que nem preciso mudar o IP, que o IP está certo. Deixa eu dar um no shutdown nela. Shutdown. Pode ser isso, tá? Era isso mesmo. Esqueci. É bom dar erro enquanto está configurando e ficar gravado, porque daí vocês vão conseguir identificar eventuais problemas que possam ter acontecido. Vou dar um end aqui e mandar gravar. Tá, agora belezinha, tá tudo verdinho, tá tudo configurado. Se eu clicar daqui e mandar pingar aqui, vai funcionar, tá?
Agora, inclusive deixa eu colocar o real time aqui para vocês observarem, ó, o simulator. Ó. Mandei daqui para cá, tá funcionando. Aqueles que eu tinha mandado para cima tá tudo ok. Tudo certo, tá? Todas as comunicações estão funcionando. Deixa eu voltar para o real time aqui. Agora, um teste que a gente vai fazer no próximo vídeo, tá? Para finalizar esse aqui não ficar tão grande. Se eu pingar daqui para esse roteador aqui, não vai pingar, ó. Falha, porque eu ainda não fiz as rotas. Aí a gente mostra essa parte no próximo vídeo, tá? Vou finalizar esse vídeo aqui e a gente continua na parte 3, que já finaliza